E aí, meus caros e minhas caras, pronto para dar o próximo passo no desenho de observação? Hoje vamos explorar a técnica de meros contornos, o que vai transformar a forma como você desenha e também enxerga o mundo. Fique comigo até o final e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Olá pessoal, eu sou Eli de Castro e este é o canal Artimanha, seu canal de arte e criatividade. Hoje nós vamos continuar a nossa jornada pelo mundo do desenho de observação, estudando a técnica de meros contornos. Esta técnica e esta abordagem vai te ajudar a enxergar além do óbvio, capturando as formas com mais liberdade e precisão e, o melhor, superando as limitações do lado esquerdo do cérebro. Através da observação das arestas e contornos, nós podemos enxergar de maneira mais atenta, permitindo que nossa mão desenhe com mais liberdade e confiança aquilo que nós realmente estamos vendo. Prepare-se para aprimorar suas habilidades e ganhar uma nova perspectiva no desenho de observação. Fique comigo! Olá pessoal! Antes de desenhar, seria interessante você fazer o exercício de aquecimento. Lembra? Você pode pegar 2 ou 3 folhas de ofício, tentar fazer este movimento aqui, ó, movimentando o braço, não os dedos, o pulso, seu cotovelo e o ombro. Gira, gira, quando sentir segurança, toca o papel. Vai tentando fazer estes círculos da forma mais ordenada possível, preenchendo frente e verso da folha. Logo depois, você pode fazer o exercício das elipses. Tente seguir o mesmo princípio, colocando elas lado a lado, de forma paralela, tentando fazer aproximadamente do mesmo tamanho. E quando sentir segurança, vá aumentando a velocidade. Você pode fazer esse exercício das elipses utilizando 3 ou 2 folhas de ofício frente e verso. E depois você pode usar o exercício de aquecimento utilizando movimentos e formas mais livres. Por exemplo, movimentando apenas o cotovelo e o ombro, não os dedos e o pulso, não. Tente fazer o seguinte, vá criando formas aleatórias, tente preencher 2 ou 3 folhas de ofício, frente e verso, para você liberar o traço. Você está vendo que por enquanto é tudo bem simples, não é? Então, a gente vai chegar lá. Bem, na última aula do curso de desenho dessa playlist, a gente estudou um pouco a técnica de desenhos de meros contornos para o desenho de observação. E a gente fez isso utilizando linhas simples com 1 ou 2 arestas. Eu vou relembrar fazendo aqui de novo. Uma linha começa a partir de um ponto, segue por um contorno e termina numa aresta. Depois, ela segue por uma aresta e aí vai formando um outro contorno até terminar num ponto. A gente, depois de fazer essas linhas, nós as desenhamos. Você lembra? Uma aresta, 2 arestas. As desenhamos de observação. Para desenhar essas linhas de observação, utilizando a técnica de meros contornos, nós temos que fazer o quê? No ponto onde a linha começa, você vai observar, deslizar o olho lentamente, milímetro por milímetro, como se seu olho fosse a ponta do lápis. E aí você desliza com seu olhar pelo contorno da linha, milímetro por milímetro, até terminar na aresta.
E, ao mesmo tempo em que você faz isso, você vai fazendo o mesmo movimento que o seu olhar está fazendo com a ponta do lápis, como se fosse uma coreografia. Bem simples, não é? Terminou aqui, seguindo o mesmo princípio. Primeiro, desliza o olhar por essa linha. Você vai se sentir tentado a olhar a forma geral, a querer fazer rápido. Resista. É um aquecimento para o exercício, para realizar a transição do lado esquerdo para o lado direito do cérebro. Esse exercício deve durar em torno de 5 a 10 minutos para que você se acostume com essa forma de olhar, se adapte a ela e você consiga fazer as próximas formas de uma maneira mais eficiente e observando melhor. Desliza o olhar sobre a linha. Isso é um exercício que você vai fazer durante 5 ou até 10 minutos. Eu aconselho 10 minutos porque aí você vai sentir essa transição, tá vendo? Você está copiando a linha. Vamos tentar copiar a próxima. Olha para o ponto. Se o seu olhar estiver tentado a observar as formas gerais, volte para cá. Se ele olhou geral, volte para cá. Enxergue pequeno, enxergue os detalhes. Deslize o olhar lentamente por aqui, milímetro por milímetro, e o mesmo movimento que você fizer com o seu olhar, você fará com a sua mão, segurando o lápis. Faça um esforço para que o traço seja leve, para que você se acostume com isso. Agora, vou observar essa linha. Veja os detalhes. Se você preferir, deixe a linha incompleta. Ah, mas a linha não está parecida. No início, quando você for desenhar formas mais complexas, você vai ter essa sensação. Mas, ao final, depois de juntar uma linha com a outra, você vai perceber que o seu desenho está parecido com o desenho que você estava observando. Então, evite o perfeccionismo, se permita errar, porque a gente só melhora com o tempo. Por isso, pratique. Então, você vai fazer esse exercício de aquecimento, utilizando a técnica de meros contornos, entre 5 a 10 minutos. Agora, depois desse exercício, você vai realizar o desenho de formas geométricas simples. Evite desenhar aquelas formas geométricas mais comuns. Um triângulo, um quadrado. Por quê? Porque o lado esquerdo do cérebro, ele vai dizer para você que você não precisa ficar observando os detalhes, que ele já sabe como é essa forma, então não precisa perder tempo fazendo ela, devagar. E aí você vai ficar com aquela tentação de simplesmente riscar e fazer a forma, mas não vai olhar os detalhes dela. Então, eu te aconselho a fazer formas diferentes, com 3, 4 ou mais, algumas arestas, 5, 6. Não exagera, porque senão você pode achar um pouco difícil ainda. E a ideia desse curso aqui é te ensinar desenho realista
de uma forma bem simples, parte por parte. Está vendo? Tente fazer uma linha mais reta possível. E agora o que é que você vai fazer? Utilizando a técnica de meros contornos, você vai copiar essa forma. Vamos tentar? Vamos lá? Primeiro, eu vou desenhar esta forma aqui. Olho para esse ponto, deslizo o meu olhar milímetro por milímetro sobre a linha, em todo o contorno da linha. Tá vendo? Não converse durante esse processo. Ao invés disso, diga na sua mente: essa linha começa por esse ponto, ela faz uma curva aberta para cá, ela desce inclinada nessa direção, perto do final ela faz uma curva aberta para a esquerda e termina aqui incompleta, sem tocar a outra linha. Fale questões relativas à altura, largura, distância, inclinação e não dê nome às coisas, porque dar nomes faz parte de algo que é comum para o lado esquerdo do cérebro. E ele, novamente, vai tentar entrar em ação. Então, o que a gente quer é o quê? Fazer com que ele desista da tarefa, para que a gente utilize o lado direito, que sabe desenhar. Novamente, eu estou falando aqui durante esse processo por uma questão didática, porque eu tenho que ensinar vocês. Mas, com o tempo, vocês vão se acostumar e isso já não vai ser um obstáculo tão comum como é no início. Tá vendo? É simples, não é? Ó, quando você for fazer esse exercício, não fique triste ou se decepcione se por acaso o desenho que você está realizando não está exatamente do mesmo tamanho do desenho que você está observando. Por quê? Porque aqui é um exercício para treinar o olhar e não um exercício para você fazer exatamente do mesmo tamanho. Por quê? Medir vai ser depois. Por enquanto, nós estamos aprendendo o quê? A ver. Percebe? Ó, você pode deixar também a linha incompleta e depois pode ir fechando, porque o nosso cérebro ele vai completando essas linhas aqui. Então, tente fazer o melhor possível, mas não se apegue tanto aos detalhes. Durante essa semana, continue fazendo esse exercício utilizando formas geométricas simples. Ah, professor, mas quanto tempo? O ideal é que a gente desenhe todo dia durante 30 a 60 minutos. Mas antes de fazer esse exercício, faça esse exercício de aquecimento utilizando linhas simples e aplicando a técnica de desenho de meros contornos. Isso vai te ajudar bastante. Depois daqui, nós vamos trabalhar com formas mais complexas. Vamos começar a utilizar algumas imagens para você começar a experimentar a sensação de desenhar algo de observação utilizando uma referência. Valeu? Espero que essas dicas ajudem você a dominar o desenho de observação utilizando a técnica de meros contornos. Se você gostou do vídeo, deixe um like, inscreva-se no canal para mais dicas de desenho e compartilhe nos comentários suas experiências
e o que você gostaria de aprender. Até a próxima e continue explorando sua criatividade.